Olá, Vitor Ferreira, Caminhando com Cristo, nossa reflexão para essa segunda-feira. Veja bem, estamos estudando o capítulo agora 4 de Daniel. No domingo estudamos o capítulo 3 de Daniel. E eu tive umas perguntas, é o seguinte, eu não achei isso na Bíblia. Não, eu estou fazendo um apanhado geral, um resumo daquilo, né? Os versículos estão na Bíblia, é só ler, né? Mas eu estou fazendo um apanhado, né, um comentário sobre os principais versos, tá? Porque a leitura propriamente dita você faz, né? Então, alguma interpretação que a gente está oferecendo para você. E no capítulo 4, nós já vamos para o segundo sonho de Nabucodonosor, né? Então, lá no versículo 1 está lá: o rei Nabucodonosor, para todo o povo, nações e línguas que habitam em toda a terra, paz vos sejam multiplicada. Na realidade, o rei, ele não entendeu a natureza do reino de Cristo, né? A gente pode ir recapitulando o verso 39 do capítulo 3, né? E esse é um grande problema, né? Então, se nós formos lá no versículo 4, do capítulo 4, está escrito: eu, Nabucodonosor, estava em repouso em minha casa e prosperando em meu palácio. Eu tive um sonho que me atemorizou, está no verso 5. E os pensamentos sobre minha cama e as visões da minha cabeça me atribularam. Portanto, decretei que trouxesse diante de mim todos os homens sábios de Babilônia, para que me fizessem conhecer a interpretação do sonho. No capítulo 3, nós vimos lá que foi a questão dos 3 amigos de Daniel. Agora entra Daniel de novo em ação. Por quê? A prosperidade abateu esse grande monarca que foi Nabucodonosor, né? A nobre concepção que Nabucodonosor tinha dos propósitos de Deus no tocante às nações fora perdido de vista posteriormente em sua experiência. Idólatra por nascimento e educação, e cabeça de um povo também idólatra, tinha ele, Nabucodonosor, contudo, um inato senso da justiça e do direito. E Deus podia usá-lo como instrumento na punição dos rebeldes e para o cumprimento do propósito divino, né? Isso é muito interessante. E a gente observa, né, que no verso 17, este assunto é pelo decreto dos vigias e ordem pela palavra dos santos, para o propósito de que os viventes possam saber que o Altíssimo governa no reino dos homens e o dá a quem ele escolher e estabelece sobre ele o mais simples dos homens, né? Então, homens que podem mudar o destino são vigilantemente observados. O Senhor Deus, onipotente, reina. Isso nós temos que ter em mente. O reino é de Deus. Todos os reis, todas as nações são seus, sob seu domínio e governo. Seus recursos são infinitos. O sábio declara: o coração do rei está nas mãos do Senhor, como as águas do rio. Ele o conduz para onde o deseja. Aqueles sobre os quais pesam as ações e o destino das nações são observados com vigilância que não conhece relaxamento, vigilância daquele que dá salvação aos reis e a quem pertence a proteção da terra. Isso é muito importante, né? No verso 19 do capítulo 4, Daniel interpreta o sonho do rei. Então, Daniel, cujo nome era Beltesazar, ficou espantado por 1 hora e os seus pensamentos atribularam. O rei falou e disse: Beltesazar, não deixa o sonho nem a sua interpretação atribularem-te. O rei percebeu isso. Beltesazar respondeu e disse: meu senhor, o sonho seja para aqueles que te odeiam e a sua interpretação para os teus inimigos. E ele começa a interpretar o sonho.
E você dizer para um rei os problemas que ele iria passar na frente dele, poderia ser a morte, né? Poderia ser a morte, né? A mensagem e o seu mensageiro. O profeta compreendeu que sobre ele tinha Deus colocado o solene dever de revelar a Nabucodonosor o juízo que estava para lhe sobrevir em virtude de seu orgulho e arrogância. Olha a responsabilidade e a situação que Daniel foi exposto, né? Falar para o rei o que iria de acontecer de ruim para um rei, né? Olha, você está no fim, você vai passar por dificuldades. Já pensou, né? Sujeito à morte, né? Isso é importante. Daniel precisava interpretar o sonho em linguagem que o rei pudesse compreender. E embora o seu terrível conteúdo o tivesse feito hesitar em muda estupefação, ele tinha que dizer a verdade, fossem quais fossem as consequências para si, né? Então ele tinha que dizer para o rei a verdade, né? Sob júdice ali, o rei falar assim: não, você está ficando doido, vou te matar, né? Você está desejando mal para mim, né? E aí, como é que fica, né? A mensagem dura exige coragem do mensageiro, né? Então, Daniel foi um homem corajoso. No entanto, há muitos profetas cristãos que, se expressassem seus reais sentimentos, diriam: que necessidade há de falar tão claramente? Seria o mesmo que perguntar: que necessidade havia de João Batista dizer aos fariseus: ó geração de víboras, quem vos advertiu para fugir da ira vindoura? Está lá em Lucas, no capítulo 3, verso 7. Que necessidade tinha ele de provocar a ira de Herodias, dizendo a Herodes que não lhe era lícito possuir a mulher de seu irmão, né? Então, temos que dizer a verdade, e a verdade está aqui, né? Ah, tem interpretações? Não, não tem interpretação não, né? A Bíblia por si só se interpreta, basta você buscar a presença do Espírito Santo, né? O que nós temos que estudar é texto dentro de contexto, né? E isso é muito importante. O precursor de Cristo perdeu a vida por falar claramente. Quem foi esse precursor de Cristo? João Batista, tá? Por que não podia ele ter prosseguido sem incorrer no desprazer dos que estavam vivendo em pecado? Porque nós temos que avisar. É dever nosso, se identificar erros, avisarmos. E cuidado com os erros doutrinários, erros que te levam à perdição. Cuidado com a idolatria, enfim, né? A Bíblia diz que tudo que é feito sem fé é pecado. Então você tem que ter fé. Fé em quê? Em Cristo. Fé de Cristo. O profeta pôs-se a caminho sem demora e viajou dia e noite até alcançar Samaria. Chegando ao palácio, não solicitou ser admitido, nem esperou ser formalmente anunciado. Vestido de roupas rústicas, como comumente usavam os profetas da época, passou pelos guardas aparentemente sem ser notado e deteve-se um momento diante do rei atônito. Elias não apresentou escusas por sua abrupta presença. Alguém maior que o rei de Israel tinha o comissionado para falar dele. E erguendo a mão em direção ao céu, afirmou solenemente pelo Deus vivo que os juízos do Altíssimo estavam prestes a acontecer, a cair sobre Israel, né? Daniel, no verso 27, ele apelou para a mudança, né? Portanto, ó rei, seja meu conselho aceitável a ti, e interrompe os teus pecados pela justiça e tuas iniquidades, mostrando misericórdia ao pobre, se isto pode ser um alongamento de tua tranquilidade. Daniel falou, olha que coragem, né? Que coragem, né? Muda, ó rei, perdoa os pobres, muda o seu comportamento. Quem sabe isso vai alongar aí a sua tranquilidade. No entanto,
o sonho é cumprido. No verso 28, tudo veio sobre o rei Nabucodonosor, e ao final de 12 meses, passeando no palácio do reino de Babilônia, o rei falou e disse: não é esta a grande Babilônia que eu construí para ser a casa do reino pela força do meu poder e para a honra da minha majestade? O verso 31 diz: enquanto a palavra estava na boca do rei, caiu uma voz do céu dizendo: ó rei Nabucodonosor, a ti se fala, o reino apartou-se de ti, né? Ou seja, foi cumprido, né? Determinado aí a profecia, né? O dia de acertar as contas chegou, né? O dia de acertar as contas com Deus chegou. Por meses, o juízo de Deus foi retardado, mas ele chega. Tem uma passagem lá no livro de Amós que diz o seguinte: prepara-te, ó Israel, para encontrar-te com teu Deus. Quer dizer, o meu dia, o seu dia, quer você queira, quer você não queira, quer eu não queira, vai chegar. E nós vamos estar na presença de Deus. Então temos que nos preparar para isso. É muito bonito, né? O capítulo 4 de Daniel, né? Termina com Nabucodonosor louvando a Deus, né? E ao final dos dias, eu, Nabucodonosor, ergui os meus olhos para o céu e o meu entendimento retornou para mim. E eu bendisse o Altíssimo e louvei e honrei aquele que vive para sempre, cujo domínio é um domínio eterno e o seu reino de geração a geração, né? E termina o capítulo 4, exalto e honro o Rei do céu, cujas todas as obras são verdades e os seus caminhos juízo. E aqueles que caminham em orgulho, ele é capaz de humilhar. Então, o rei entendeu, né? Com orgulho, a sua prepotência e tudo mais, Deus falou, agora chega, pronto, acabou. E ele passou lá, então, pela tribulação, que basta você ler o capítulo 4, você vai entender o que aconteceu, né? E é isso que eu desejo, que você estude a palavra do Senhor, faça uma reflexão sobre isso que eu disse e estude o texto, né? Dentro do contexto, e vá buscar informações dentro da própria Bíblia, tá? Que Deus te dê uma semana abençoada, uma segunda-feira maravilhosa, que possamos estar aí na presença do Senhor. É o que eu desejo, em nome de Jesus. Amém.